graças a Deus, mais uma vez estamos, aqui na frente, olhando assim, graças a Deus por mais vidas que chegaram, que adentraram para adorar o Senhor. Hoje não está sob a minha incumbência falar da palavra de Deus. Eu convido a diaconisa irmã Andréia. Ela vai nos trazer a mensagem da parte de Deus. E é prata da casa, Como diz, prata da casa é que o Senhor tem trabalhado, E com certeza a prata, ela é apurada assim como o ouro. E que nós possamos, cada dia, nos deixar gastar e ser trabalhados para o Senhor. Amém? Oremos mais uma vez, nos apresentando diante de Deus. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Toda a glória, todo o louvor, Senhor, temos rendido a Ti, Senhor, como cântico. E mais uma vez, Senhor, queremos nos apresentar, Senhor, e dizer, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja sobre as nossas vidas. Penetrando, Senhor, como diz as Escrituras, que penetra, Senhor, fazendo a divisão sobre juntas e medulas e cumprindo, Senhor, aquilo que apraz. Que nessa noite, ó Deus, o nosso coração esteja removido, Senhor, de toda impureza, para que a Tua palavra penetre, Senhor, como semente, que sabemos que é boa. E por isso, Senhor, nós possamos, como diz a Tua palavra, realmente dar frutos para a Tua glória e para o louvor. Por isso, Senhor, ministra sobre a vida da Tua filha. Senhor, como já foi dito sobre a ansiedade, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, todo nervosismo, deixamos tudo diante de Ti. Que o Teu bálsamo seja sobre a vida dela, que o Teu Espírito Santo a conduza, além, Senhor, daquilo que ela escreveu, além das letras. Senhor, que o Teu Espírito também fale aos nossos corações. Carecemos de Ti. No nome de Jesus é que toda glória sejam dadas a Ti. Amém? Amém. A igreja pode sentar. Sempre, Sempre será com muito temor e com muito tremor, com muita ansiedade, mas sempre é um desafio, para mim. E a pastora Márcia pediu, eu até brinquei com ela, que viemos, de dias e cada dia tinha um pastor diferente aqui, nos abençoando. E eu falei, e agora vem eu, pastora Márcia, como vai ser? Mas Deus é muito bom, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Amém? Hoje eu quero falar com a igreja algo que está lá no livro de Atos, nos capítulos 27 e no capítulo 28. Capítulo 27, capítulo 28 de Atos. Eu não vou estar lendo todo o capítulo 27 e também não estarei lendo todo o capítulo 28. Mas eu peço aos irmãos que seja uma leitura que vocês possam fazer durante a semana e que vocês possam continuar meditando sobre aquilo que estaremos compartilhando nessa noite. Atos 27, eu vou estar lendo versículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. E navegando através do mar, da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, a uma cidade de Lícia. Perdão, irmãos, eu falei errado. É o capítulo 27, versículos 1, 2, 3 e 4 primeiro. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo a alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio, Adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio da Tessalônica. E no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 9. E tendo passado muito tempo e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas.
Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. Versículo 13. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas, não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. E, apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Versículos 22, 23 e 24. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Versículo 25 e 26. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar a uma ilha. Versículo 39 a 41. E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de duas correntes, encalharam o navio, e fincando-se a proa, tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. Amém. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre essa viagem que o apóstolo Paulo fez a Roma. Eu já tinha lido esses capítulos, mas a palavra de Deus, ela se renova, né? E ela sempre fala conosco, às vezes de uma forma diferente. E esses capítulos de Atos 27 e 28, eles são riquíssimos. E a gente consegue extrair desses versículos tantas coisas para aplicar no nosso dia a dia. E essa palavra falou muito a minha vida, algo que eu tenho vivido, e foi de grande valia para mim. E a minha oração é que vocês possam também receber essa palavra e aplicar na vida de vocês. Como eu falei, Paulo estava se dirigindo a Roma. E de Roma ele queria ir para a Espanha. Então, esse é o tema, esse é o que aconteceu, esse era o objetivo de Paulo. Sair de Roma, Paulo era prisioneiro. E ele queria, era o sonho de Paulo, ir a Roma e se apresentar a César. Vocês concordam comigo que nós temos o poder de escolher o destino de uma viagem? Por exemplo, nas minhas férias eu quero ir para tal lugar, ou eu quero ir para outro lugar. Vocês concordam que nós temos esse poder de escolher o destino de uma viagem? Amém? Mas será que vocês também concordam que nós não temos o controle, né, de saber do que irá acontecer no meio do caminho até a chegada ao destino que nós tanto desejamos, que nós tanto planejamos, que nós tanto sonhamos? Nós temos o poder de escolher o destino, mas o que vai acontecer nesse percurso, no caminho, nós não temos o poder. E isso que aconteceu na vida de Paulo, nesse episódio da ilha de Malta, da viagem dele, quando eles pararam na ilha de Malta. Paulo, como eu falei, ele queria ir muito a Roma, era desejo de Paulo ir a Roma, mas ele não sabia o que iria acontecer no meio da viagem. E é isso que aconteceu no meio da viagem de Paulo a Roma, é que nós podemos dar aplicabilidade às nossas vidas. Por vezes, nós consideramos que se estamos fazendo a vontade de Deus, e também a nossa, que porventura é a vontade de Deus também, nós não vamos encontrar tempestades pela frente. A gente até fala assim, está indo tudo bem, Deus está à frente, está indo tudo bem. Mas começa a dar coisas erradas,
as coisas começam a andar erradas, a gente começa a falar, será que Deus está nesse negócio? E às vezes, né, as tempestades irão vir, Deus é plano de Deus, é sonho seu, é sonho meu, mas vamos enfrentar tempestades. Então, essas frases que às vezes nós mencionamos, nem sempre elas estão certas, estão corretas, porque tantas vezes é plano de Deus, é direção de Deus, mas no caminho, no processo, vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar tempestades. Veja, o sonho de Paulo era ir a Roma, e depois que ele passasse em Roma e se apresentasse a César, ele queria ir lá para a Espanha. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15, versículo 28. Quando Paulo ele foi preso lá em Jerusalém, Deus disse que queria que Paulo desse testemunho também em Roma. Está lá em Atos 23, 11. Então, como eu disse, era sonho de Paulo, era desejo de Paulo, mas também era um propósito de Deus para a vida de Paulo. Era algo que Deus queria que se cumprisse na vida de Paulo. Esse testemunho que Deus queria que ele desse em Roma. Era da vontade de Deus. Mas quando Paulo sai lá de Cesareia, em direção a Roma, quando eles entram no navio lá no porto, no navio lá em Cesareia, enfrentou no meio do caminho uma terrível tempestade. Nem sempre estaremos na contramão da vontade de Deus quando enfrentarmos tempestades. Nem sempre estaremos na contramão de Deus, irmãos, quando porventura encontrarmos dificuldades e tempestades para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nesta viagem, Paulo era prisioneiro, estava condenado e iria a Roma, né, para se apresentar a César e depor diante de César. Quando Paulo e seus companheiros de viagem, o texto fala que havia 276 pessoas naquele navio, né? Estava Paulo, Lucas também acompanhou Paulo nessa viagem, e também outro amigo de Paulo, a gente leu, Aristarco, era um amigo de Paulo também, que acompanhou Paulo, e também tinha outros prisioneiros, tinha os marinheiros, tinha um centurião que foi tomando conta dos presos, então tinha 276 pessoas naquele navio. Então, quando aquela tripulação, eles embarcaram para Roma, aparentemente, quando a gente começa a ler o texto, tudo parecia tranquilo. As águas estavam calmas, os marinheiros eram experientes, o barco era considerado um barco bom, e no meio do caminho eles até trocaram, né, foram para o navio. Então, tudo parecia que ia dar certo na viagem, né? Eles planejavam chegar a Roma, o destino era Roma. Só que, durante o trajeto, durante o percurso da viagem de Paulo, começaram a soprar alguns ventos contrários. Está lá em Atos 27, 4. E tem até o nome, o vento, né? Euroaquilão, o nome do vento. É um vento que eles falam, vento sudoeste, né? Que quem conhece mar, que é marinheiro, fala muito sobre conhece o vento sudoeste. Paulo ainda admoestou o centurião, dizendo: a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Paulo alertou isso ao centurião, ao comandante do navio, só que eles não deram crédito para Paulo. Nossa, está tudo bom, não vai acontecer nada de ruim não, Paulo. Esse Paulo aí não sabe de nada. Logo em seguida, veio um tufão e tirou o navio da mão deles, do controle deles, dos marinheiros, do comandante. O navio foi açoitado pela tempestade, mas Paulo e toda a tripulação, eles foram salvos. Nenhuma alma se perdeu, nenhuma pessoa morreu. Todos foram salvos.
e eles acabam numa ilha, né? Nós lemos aqui que eles foram parar numa ilha. E o nome dessa ilha é Malta. E o que Malta, né? O que aconteceu em Malta? Por que Paulo foi parar em Malta? Será que foi o acaso? Eu considero que muitos de nós já vivemos, ou se ainda não, vocês não viveram, eu já vivi, nós podemos viver esse episódio que aconteceu na vida de Paulo, né? Tempestades que Paulo enfrentou e ele conseguiu chegar no destino final, que era Roma. No versículo 24 é dito o que a Paulo? Não temas, é imperativo, ou é necessário, ou importa que compareça diante de César. Eu fui no dicionário pesquisar a definição da palavra necessário. Diz assim, é absolutamente preciso, essencial, que não se pode evitar, inevitável. Então, a gente pode colocar aqui, não temas, é inevitável, Paulo, que você compareça a César. Você precisa comparecer a César e você vai comparecer a César, porque era propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. E o que estava no caminho até cumprir esse propósito? A tempestade. A tempestade estava no meio do processo, do propósito de Deus na vida de Paulo. E tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a princípio não faz sentido nenhum. Nós não compreendemos, nós não entendemos, mas elas acontecem. Parece sem pé e cabeça. Não faz sentido, Senhor. Não estou entendendo, Senhor. Mas Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito também na sua vida e na minha vida. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que venha um tufão, mesmo que a gente acabe em Malta, Deus irá realizar o seu propósito nas nossas vidas. Ainda que muitas coisas que você esteja vivendo não tenha sentido, lembre-se sempre, há um propósito. Sempre vai haver um propósito na vida daquele que se deixa ser conduzido por Deus. Nada é ao acaso, nada acontece por acontecer, sempre tem um propósito. E quando a gente consegue enxergar propósito em todas as coisas que ocorrem nas nossas vidas, a gente vai sofrer muito menos, amém? E o anjo apareceu a Paulo e disse, é imperativo que você vá, é necessário que você vá. Só que no meio do caminho tinha uma tempestade, tinha Malta. As crises que ocorrem no caminho, no processo, revela quem somos. O pastor Gabriel, várias vezes eu ouvi ele falar isso, né? As crises irá revelar quem nós somos. As crises têm esse poder de revelar quem é cada um. As crises, as tempestades na vida do cristão, elas sempre serão pedagógicas. Elas sempre virão para nos ensinar algo. São professores, não são coveiros para nos afundar. Houve eventos no meio do caminho de Paulo, entre o chamado e o propósito que Deus queria cumprir, que seria Roma. E entre você dizer sim ao seu chamado e cumprir fielmente a este chamado, tem um espaço. E nesse espaço, muitas vezes haverá ventos. Nesse espaço, muitas vezes haverá crises. Nesse espaço, pode haver tempestades. Nesse espaço, muitas vezes não será fácil. E apesar do naufrágio, apesar da tempestade, o apóstolo Paulo, ele se manteve com o coração firme no Senhor. Outra questão que vai fazer toda a diferença para que você cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Coração firme, firmado no Senhor. Pode vir a tempestade que for, pode vir um tufão que for, mas se meu coração estiver firme na rocha, eu vou conseguir ir avante e eu vou conseguir chegar ao meu destino final. Vocês lembram de Jonas, né? Todo mundo, eu acredito aqui, que conhece a história de Jonas. Só que foi o oposto ao que aconteceu com Paulo. Jonas estava em crise, né? Ele estava também num barco, e aquela tempestade posicionou Jonas. Deus deu uma missão a Jonas.
Qual era a missão? Pregar aos ninivitas. Mas Jonas não queria. Deus não aceitava que aquele povo, ele considerava que aquele povo não era digno de receber a palavra de Deus. Mas Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Era a propósito do Senhor que Jonas levasse a palavra aos ninivitas. E Deus mandou um vento, porque Jonas estava indo por um caminho, mas o vento fez com que Jonas fosse o caminho certo. Então, as crises e os ventos, eles serão pedagógicos nas nossas vidas. As crises, elas são corretivas. No meio do caminho, ventos sopram. No meio do caminho, situações adversas, situações que nós não planejamos, elas podem acontecer. E eu abro um parênteses aqui também para falar de José. Vocês também sabem que José teve um sonho. E no sonho de José, feixes se curvavam. E esses feixes que estavam se curvando representavam os irmãos de José diante dele. No sonho também tinha a lua e o sol, que representava a mãe e o pai de José. E ele também sonhou que ele estava num lugar alto. E esse lugar alto representa lugar de governo. No caso de José, quando ele sonha, foi um chamado. Que quando ele cumpriu no meio do caminho, teve um tempo, no meio do caminho, entre o chamado e o propósito a ser cumprido na vida dele, teve um caminho. E foi fácil? O percurso que José passou? Foi fácil o caminho de José? Não, não foi fácil. Esse espaço de tempo foi bem conturbado na vida de José. E esse tempo, esse espaço, ele passou com muito vento, com muita tempestade. José foi vendido pelos irmãos, alguns até tentaram matar, tirar a vida dele. E isso às vezes acontece conosco também. No meio da nossa caminhada, tem alguns irmãos, até mesmo da fé, que estão te julgando, que estão tentando te derrubar, que estão tentando te desanimar. Bem-vindo, faz parte do processo do Senhor. E José foi vendido como escravo, esquecido na cadeia, preso injustamente devido ao episódio que aconteceu com a mulher de Potifar. Quando Deus deu o sonho a José, ele não contou tudo a José. Não contou os detalhes do sonho. Ele não contou tudo a José. E sabe por que Deus não contou tudo a José? Porque se ele contasse, com certeza José não prosseguiria. Ele não iria aguentar. Né? Se Deus falasse as nossas vidas, tudo o que iria acontecer, Márcia, senta aqui. Daniele, senta aqui. Tudo isso aqui vai acontecer na sua vida. Às vezes, vitórias, tempestades, lutas, tudo isso vai acontecer até que o meu propósito se cumpra na sua vida. Será que, se Deus me contasse tudo o que iria acontecer na minha vida, será que eu teria forças para prosseguir? Em relação a vitórias, né, a gente ia dar brados de vitória. Mas quando vêm as derrotas, quando vêm as tempestades e quando vêm os dias maus, será que nós teríamos força, né, para conseguir e continuar? Então Deus, ele não contou todos os detalhes para José, tudo aquilo que José iria passar. Fica tranquilo, José, eu vou te usar poderosamente. Rejane, vou te usar de exemplo. Será que se Deus colocasse você sentada algum tempo atrás e revelasse tudo, a tua linha do tempo, né? Olha, Rejane, você vai perder sua mãe, você vai perder seu pai, você vai perder esse bebê que você tanto desejou. E olha, Rejane, você vai passar por momentos difíceis. Você vai ser acometida pelo câncer, mas é tudo para a honra e glória do meu nome. Será que se Deus revelasse isso a Rejane, ela teria forças para continuar? Será que seria a mesma Rejane que venceu o propósito de Deus, que ainda não se cumpriu totalmente, né? Ainda tem mais coisas para se cumprir? Será que Rejane teria forças para continuar, vendo toda a história da vida dela? Será? Não sabemos. E no sonho José não via que seria vendido, não viu que iria para um lugar onde ele seria caluniado e preso. Imagina se Deus tivesse revelado tudo a José no sonho. E mais, se dissesse,
José, tem mais, meu filho. Olha, você ficará anos na prisão. Olha, e nesse período que você estiver preso, sua mãe vai morrer, tá? Peraí, como assim? Poderia dizer José. Eu não posso te contar tudo, José, porque se eu te contar, você vai desistir no meio do caminho. Então, é por isso que, tantas vezes, né, Deus não conta todos os mínimos detalhes de tudo que vai acontecer na nossa vida para que o propósito dele se cumpra. É imperativo, é necessário que cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você. É necessário. Mas até cumprir, até que esse propósito se cumpra, Deus não vai te contar tudo. A crise na mão de quem tem soberania sobre tudo, a crise na mão de Deus, ela sempre vai ser pedagógica. Ela sempre vai ter um propósito. Tem um propósito de alinhar o teu chamado. No meio do caminho, as crises irão fazer parte do processo que Deus estabeleceu para a sua vida. No versículo 25, o apóstolo Paulo, ele disse que confiava em Deus e que tudo se cumpriria conforme foi anunciado pelo anjo. Certamente seremos arrastados para uma ilha. Queridos, Deus tem sempre as suas ilhas. No caso aqui de Paulo, a ilha foi Malta. Será que nós já passamos por alguma ilha no nosso processo até chegarmos ao nosso destino final? Paulo passou pela ilha de Malta. Deus sempre tem suas ilhas. Deus sempre tem seus escapes. Deus sempre terá o seu socorro na hora em que estivermos passando pelas lutas, pelas tempestades da vida. Deus sempre terá os seus refúgios. E esses refúgios, eles vêm para aliviar a estrada difícil, a estrada penosa que estamos passando. Deus sempre tem os seus refúgios, Deus sempre tem os seus escapes e Deus sempre tem os seus socorros. Deus não nos deixa à deriva, Ele sempre vai providenciar algo. Deus tem propósitos e para cumprir propósitos, há tempestades. Muitas vezes há tempestades, mas Deus tem seus refúgios. E Deus tem um refúgio se você está vivendo um momento difícil, um momento de adversidade, um momento mau. Veio o vento, mas Deus proveu uma ilha para Paulo. O apóstolo Paulo sabia que Deus iria prover algo, porque a confiança dele no Deus que ele servia era absurda. Ele não temeu quando o anjo revelou, quando a tempestade veio, quando o furacão veio e os marinheiros e o comandante perdeu o controle do navio, porque ele sabia o Deus que ele servia. E isso faz tanta diferença quando estamos no meio da tempestade. E às vezes passa pela nossa cabeça, eu não vou aguentar. Mas logo lembramos que o Deus que nós servimos, Ele vai dar o refúgio, Ele vai dar o socorro, Ele não vai nos deixar sós. Ele não vai nos deixar à deriva. Ele vai prover uma ilha para as nossas vidas. Deus não tem plano B. Nós temos, né? Se acontecer isso, a gente faz da outra forma. O meu esposo sempre fala nessa questão de plano B. O plano B. Né? Mas Deus não tem plano B. Deus tem um plano original. Deus não tem plano B. Salmo 59, 9 diz: ó minha fortaleza, em ti espero. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Então, quando estivermos no nosso dia de tempestade, em que o tufão veio, que a gente possa declarar isso. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Porque o Senhor sempre vai enviar às nossas vidas um lugar de refúgio. Refúgio, uma saída para descansar. É um respiro, né, que a gente tem no meio da guerra, no meio da tempestade, no meio do dia mau. Veja, Deus não impediu que o barco não quebrasse. Deus poderia impedir o barco quebrar? Poderia. Deus poderia acalmar a tempestade? Poderia. Poderia fazer o que Ele quisesse, porque Ele é Deus. Mas Deus não quis assim. Não era propósito de Deus na vida de Paulo que assim fosse feito. O barco se quebrou, eles enfrentaram o naufrágio e eles chegaram em Malta. Eles chegaram no seu lugar, um lugar de refúgio, onde eles puderam respirar, dar aquele ufa, né? E no meio da crise, Deus vai proteger o que tem valor e não aquilo que tem preço.
que vocês possam sempre se lembrar disso. No meio da sua crise, para você cumprir o seu propósito, se você quiser, né? Deus vai proteger o que tem valor na sua vida e não o que tem preço na sua vida. Nós podemos ver isso, né? É muito bem exemplificado num assalto, né? Os ladrões podem, às vezes, Deus permite que seja levado o carro, o celular, né? E tantas outras coisas. Mas a sua vida Deus preserva. Porque a propósito de Deus, tudo aquilo. As vidas foram preservadas. Houve muito prejuízo e perdas financeiras. Paulo já tinha anunciado antes do tufão vir, do vento forte vir. Mas tinha um propósito de Deus para tudo aquilo que aconteceu. As crises, elas também têm o poder de nos ensinar a valorizarmos coisas que o dinheiro não consegue comprar. Como, por exemplo, a paz. Hoje de manhã a pastora Márcia até mencionou a questão da paz, né? Então a crise nos ensina a valorizar essas coisas que não tem preço, né? Que o dinheiro não é capaz de comprar. A crise permite quebrar o barco, como aconteceu com aqueles homens. As crises vão mudando o nosso coração. E as crises têm esse poder. A crise trabalha aqui dentro, no nosso coração. Por que Deus? Por que Deus o Senhor fechou esta porta que estava tão aberta? Não sei. Mas lá na frente, talvez eu venha a entender, eu saiba, mas o Senhor sempre sabe todas as coisas. Então, se alguma porta se fechou, né, que estava tão aberta, parecia nítido que aquilo iria se realizar, e de repente aquela porta se fecha, não reclame, não murmure, né, sempre lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus quer cuidar de tudo, tudo nas nossas vidas. Vocês lembram da peça, né, terça-feira passada, né, a Carol, né, em alguns momentos, ela queria que Deus assumisse o controle da vida dela. Mas, em algumas ocasiões, ela fazia o quê? Empurrava Deus, tirava o Senhor da vida dela. Então, Deus quer cuidar, mas para isso a gente tem que permitir. Porque sabemos que Deus, Ele não invade a vida de ninguém. Ele quer que realmente venhamos a Ele e por amor. Não por medo, não por pressão, não porque queremos algo em troca, mas é por amor. E Deus quer cuidar da sua vida. Você pode estar no meio de uma tempestade e perguntando, onde está Deus? Onde está Deus neste momento que eu estou precisando tanto dEle, do socorro dEle? Será que Deus está me ouvindo? Deus, estou aqui. Por que está permitindo isso, Deus? Logo comigo, Senhor, que sou dizimista, que vou todos os cultos na sua igreja, estou lá sempre juntinho, Senhor, logo comigo. Por que não foi com Jessé, né? Por que não foi com outra pessoa, mas comigo, logo comigo? E às vezes vêm esses questionamentos às nossas mentes. E toda vez que vier, a gente tem sempre que lembrar que Deus sabe de todas as coisas, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele está sempre nos ouvindo e que Ele tem um propósito em todas as coisas. Atos 28, 1. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Vou ler o 2 também. Os habitantes da ilha demonstraram bondade impressionante para conosco. Eles pararam, a tripulação, pararam na ilha de Malta, né? Propósito. No meio da tempestade, um refúgio, um lugar de refúgio, que no caso deles foi Malta. Deus tem as suas ilhas para nos colocar no momento da tempestade. Mas como devemos agir quando estivermos nessa ilha, quando estivermos na nossa Malta? Podemos aprender, mais uma vez, com o apóstolo Paulo. Paulo, ele deixou tantos ensinamentos, ricos ensinamentos, né, para as nossas vidas. E em Malta, Paulo também nos ensina como devemos nos portar no meio da tempestade, quando estivermos em Malta. Aprendo que eles pararam em Malta temporariamente.
Não sei se vocês já ouviram, né? Tem muito isso no Instagram, no Facebook, né? As tempestades, elas não duram para sempre. Ela tem um tempo estabelecido, né? Alguém aqui já viu uma tempestade que perdurou por anos, né? Então, a tempestade, ela não dura para sempre. Ela tem um tempo de começar e o tempo de terminar. E eles pararam em Malta temporariamente. Aparentemente, o propósito foi interrompido. Aparentemente, a promessa não estava se cumprindo, porque o destino de Paulo seria Roma, se apresentar a César. Aprendo que os nossos planos, aquilo que nós tanto gostamos de fazer, que é planejar, né? Temos a agenda, as mulheres gostam muito do planner, né? Coloca tudo ali, e a gente gosta muito, né, de se organizar, de planejar. Não é nada errado, né, em se planejar e se organizar, mas a gente tem sempre que aceitar que a vontade do Senhor, apesar daquilo que eu planejei, ela sempre será boa, será melhor que a minha, ela sempre será perfeita e ela sempre será agradável. A gente planeja, né? O final de semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O próximo mês eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes a gente planeja algo até para o próximo ano. Mas às vezes aquilo que nós planejamos foi interrompido e saiu do nosso controle. Mas Deus continua maestro e soberano para as nossas vidas. E quando a gente entende isso, né, a gente não fica chateado. Né? A gente fala, nossa, planejei isso. Mas, Deus, eu sei que se aconteceu diferente, eu sei que foi melhor para a minha vida. Eu quero até ilustrar, falar algo que aconteceu comigo semana passada, na segunda-feira. Então, na segunda-feira, eu já tinha planejado, desde a quinta-feira, sexta-feira, já tinha planejado tudo que eu iria fazer na segunda-feira. Eu queria fazer muitas coisas. Então, eu planejei, de manhã eu vou trabalhar. Depois eu quero vir, dar um jeito nessa casa que está muito suja, lavar terraço, lavar as coisas que têm que ser lavadas, e ainda quero ir no mercado. Esse é o plano original. Tá bom. Mas será que cumpriu? Às vezes, né, até cumpre porque era a vontade de Deus, era plano de Deus. A gente até acerta, combina com Deus, mas às vezes não acontece. E não aconteceu naquela segunda-feira comigo. Choveu a noite toda, de domingo para segunda. Amanheceu chovendo muito. E o meu trabalho, quando está chovendo muito, se não for algo muito urgente, o meu trabalho não rende. Então, eu falei assim, risquei lá na minha agenda, né? Não vou trabalhar hoje. Mas ainda posso arrumar a casa, lavar o terraço com as crianças, deixar tudo limpinho. Tá bom. Começamos. Eu, Pedro e Carolina, nos nossos trabalhos em casa. E Carolina foi arrumar a casa, e eu e Pedro, a gente ia lavar o terraço, lavar a varanda, porque tinha muita poeira. E aí, no meio do caminho, aconteceu algo que eu não planejei, algo que saiu daquilo que eu planejei, daquilo que eu pensei. Né? E o que aconteceu? Eu estava na escada que dá acesso ao terraço, e eu me distraí, a escada é de granito, e eu me distraí porque eu estava falando com o Joilson, e porque eu não estava conseguindo ligar a bomba, enfim. E como eu me distraí, eu não segurei no corrimão. E eu caí. Fui do primeiro até o último degrau, quicando. Né? E aí, vocês já sabem, né? Não fiquei bem. Né? Não pude mais acabar de arrumar aquilo que eu queria arrumar. Né? Ficaram alguns hematomas ainda, eu fiquei com algumas dores, mas no momento que eu consegui levantar, eu agradeci muito a Deus, porque a forma como foi o tombo, né, eu poderia ter fraturado a bacia, ter quebrado algum osso, ter batido a cabeça. Eu até brinquei acho que foi com a Rejane, né? Falei, se nem sabe, de repente, né, você estaria no meu velório agora. Mas eu agradeci ao Senhor, porque, apesar dos hematomas, né, ainda estou aqui com o braço, estou na perna, né, os hematomas vão sair daqui a pouco. E o que Deus queria, né, que acontecesse, aconteceu. E aí eu parei com a limpeza, Pedro acabou do jeitinho dele, Carolina acabou, e eu fiquei a tarde toda deitada no sofá. Mais um xizinho nos meus planos, né? Trabalhar, não consegui, fazer as tarefas de casa também não consegui, só consegui ir ao mercado,
acho que era quase 9 horas, com dor ainda, né? Mas fui. A única coisa que eu consegui foi ir ao mercado. Então, assim, nós planejamos tantas coisas, né? Mas, às vezes, não é aquilo que Deus quer para mim, quer para você. Algumas coisas entram na minha agenda, entram na sua agenda, mas não entram na agenda de Deus. Algumas rotas saem do nosso GPS. E se Deus contasse tudo que iria acontecer, será que iríamos? Você planeja algumas coisas, você não planeja uma doença. Será que alguém aqui já planejou uma doença? Daniele, você planejou a sua doença? Não, né? Rejane também não planejou, né? A gente planeja a doença no nosso filho? Alguém planejou o Covid? Há até alguns que falam, né, que os chineses que foram responsáveis fizeram isso tudo. Mas ninguém planejou o Covid, né? Ninguém planejou ficar doente. Mas são coisas que acontecem na nossa vida. Não está na nossa agenda, mas se passarmos por esses dias, é porque era plano de Deus. Será que alguém aqui planejou, colocou lá na sua agenda, esse domingo eu vou para a igreja, e quando eu chegar na porta da igreja, eu e minha família vamos ser assaltados? 2 vezes, né? O primeiro não foi literalmente na porta da igreja, foi um pouquinho, a gente estava chegando, a gente estacionou ali atrás, mas o segundo foi literalmente na porta da igreja. Eu planejei isso? Não. Joilson planejou isso? Não. Mas entendemos que foi plano de Deus para as nossas vidas, né? A gente acha que plano de Deus é só as coisas boas. O assalto também foi plano de Deus, foi permissão de Deus. Então, essas coisas acontecem. Não planejamos. E Malta não foi planejada pelo comandante, pelo centurião, por Paulo. Malta são momentos, são ventos, são lugares. Saiu do seu plano, mas não sai do plano de Deus. Na soberania de Deus, não cabe o homem aqui embaixo dizendo, eu determino. Você não tem o poder de determinar nada. O máximo que nós podemos dizer é, tem misericórdia de mim, Senhor. Me socorre, Tu és meu socorro, Tu és a minha ajuda no dia da minha angústia. Não adianta olhar para o barco e dizer, eu determino, este barco não irá afundar. Quem somos nós? Nosso papel é orar, porque somos ensinados a orar. Mas determinar o que Deus tem que fazer, nós não temos esse poder. E o barco de Paulo afundou. Se alguém determinou que aquele barco não iria afundar, não aconteceu, porque o plano de Deus era que ele se perdesse. E o maravilhoso é Deus irá sempre prover algo, prover o socorro. No texto, era a ilha de Malta. Era inesperado para eles. Não foi planejado por eles. Sabe aquele voo que foi cancelado? Que às vezes a gente reclama. A chuva que caiu, né, que eu poderia ter reclamado muito. A crise que vem. Malta não estava na agenda de Paulo. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu com Paulo. Todos nós passamos por Malta. Ou ainda iremos passar. Preste atenção. É enganoso, é mentira. É aquele que prega, aquele que fala, que sempre vai dar tudo certo. Aceita Jesus, que a sua vida, seus problemas vão acabar. Ou vem para Jesus, levanta a sua mão, que você vai parar de sofrer instantaneamente. Não acredita nisso não, porque a palavra de Deus mesmo diz que aqui nós iríamos passar por dias maus, que nós passaríamos por aflições. Algumas crises virão sobre mim e sobre vocês. O sol está para todo mundo, não é só para o crente não, não é só para o cristão não. O sol está para todos, sobre todos. A questão é, como eu vou lidar quando a crise vier? A questão é, para quem choramos no meio da crise? Para quem nos ajoelhamos no meio da crise? Quem está nos acompanhando no meio da crise? O Deus que estava com Paulo lá naquele barco, que estava com Paulo também em Malta, que estava com Paulo diante de César, é o Deus que deseja muito estar conosco, se assim nós permitirmos. E Ele quer trazer vida sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Paulo e Malta nos ensina
Os habitantes daquela ilha, eles se mostraram tão bondosos com aquela tripulação, com aqueles homens. Eles foram tão hospitaleiros. E em dias de crise, em dias difíceis, Deus sempre vai enviar alguém para nos acalentar, para nos consolar, para nos ajudar. Deus sempre envia alguém que vai nos oferecer o ombro para nós chorarmos. Porque na crise nós choramos e devemos chorar. Mas devemos saber com quem nós iremos chorar. Deus sempre envia o seu socorro. Deus sempre envia alguém. Os homens daquela ilha foram bondosos para com Paulo. E quando Deus permite que o nosso barco seja quebrado, seja despedaçado, Ele nos conduz a alguma ilha, a algum lugar de refúgio. Deus vai enviar pessoas para acalentar os nossos corações. Vocês já experimentaram isso? Está passando por uma situação difícil, uma situação de dor, um momento difícil. E alguém ou algumas pessoas vêm na sua direção, como enviados de Deus, e às vezes enviam uma canção, às vezes enviam uma mensagem, às vezes enviam uma palavra, às vezes chegam com um abraço, com a companhia. Vocês já experimentaram isso? Eu já experimentei algumas vezes. Essas pessoas, elas são como um copo d'água no meio do caminho. O exemplo é na maratona. Na maratona, os corredores estão lá, começaram o início da maratona. E em um determinado percurso da maratona, tem aquela equipe que vai dando água para os corredores, né? E os corredores continuam, aquilo é um refrigério na vida deles, né? Eles se abastecem ali com água e eles continuam o percurso. E assim também é conosco. Às vezes nós precisamos desse copo d'água que vem sobre as nossas vidas com refrigério. Na nossa caminhada com Deus, precisamos disso. Quando nós estamos num momento difícil. É uma mensagem dizendo, não desista. Uma canção dizendo, eu estou contigo até o fim. É uma ligação, é uma visita e isso te traz esperança. Ingrid, coloca aí para mim. Vou testemunhar algo que eu vivi. Na época que meu pai estava internado. E eu recebi apoio, consolo, o ombro, a companhia. Aqui está só algumas pessoas, né, algumas se perderam aqui no telefone, mas assim, eu queria dizer que é muito importante isso. Né? É muito importante sermos pessoas de refrigério na vida do outro. Pessoas que vão te ajudar na hora que você tanto precisa. Né? E eu tive essa ajuda. Amém? No meio da crise, nós não devemos ficar inertes. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Paulo, lá no versículo 28, capítulos 3 e 4, fala, enquanto Paulo ajuntava gravetos, uma víbora ficou pendurada na mão de Paulo. Né? E o texto diz no versículo 2, estava frio, a tripulação estava molhada, e os moradores da ilha começaram a juntar gravetos para jogar na fogueira, para aquecer todos aqueles homens que estavam com muito frio. E o que Paulo fez? Qual foi a postura de Paulo? Paulo ficou sentado, esperando lá se aquecer? Não. Paulo, ele se levantou e foi ajudar a catar gravetos para colocar na fogueira. Você está sofrendo? A gente já aprende com isso. Você está sofrendo? Estou. Mas também tem outras pessoas que estão sofrendo. Não é só você. Pega gravetos também, assim como Paulo fez. Aqueça alguém. Deus tem um propósito maior no meio disso tudo. É imperativo que você chegue a César. É necessário que você cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida. Seja refrigério na vida de alguém e não um profeta do caos. O meu esposo também, ele me impulsiona muito essa questão, né? De sempre estar ligando, que às vezes eu sou difícil para ligar, para mandar uma mensagem, mas ele sempre me cobra muito isso, né? De eu ser mais esse refrigério na vida de outras pessoas. E é tão bom quando a gente experimenta, né? Pessoas que são refrigérios sobre as nossas vidas. Os recursos de Deus são ilimitados. Também aprendemos que quando estamos em Malta, vivendo dias difíceis, pessoas estão nos observando. Alguns, né, até mesmo para nos julgar.
ora você é bendito, ora você é maldito e ora você é o bendito. Assim como aconteceu com Paulo. Quando a cobra estava na mão de Paulo, os habitantes daquela ilha, os malteses, na cultura daquele povo, eles consideravam que aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo era uma maldição sobre a vida de Paulo. Ele tinha sobrevivido à tempestade, né? Mas aquele veneno da cobra, ele não iria sobreviver. Mas quando aqueles habitantes, eles viram que Paulo passou pela víbora, eles ficaram, né, espantados, né? Como isso? Eles acreditavam que aquilo era uma maldição sobre a vida de Paulo. Paulo não morreu. E depois, Paulo ainda curou pessoas naquela ilha. Eles mudaram o parecer. Antes, eles achavam, né, quando aconteceu o episódio da cobra, da víbora, eles acharam que Paulo era um maldito. Né? E quando a cobra não aconteceu nada sobre a vida de Paulo, eles mudaram o parecer sobre Paulo. O mesmo povo que disse a Jesus, Hosana, Hosana, também disse, crucifica-o. Ouça o Senhor, não se distraia com julgadores que porventura vierem sobre a sua vida, não se distraia com acusadores que vierem. Deus sempre vai fazer coisas inusitadas para as nossas vidas, para nos socorrer. Quando os nossos recursos eles acabam, os celeiros de Deus ainda continuam cheios. Os celeiros do Senhor, eles nunca vão ficar vazios, eles nunca vão se esgotar. Os nossos recursos podem acabar, mas os celeiros do Senhor sempre estarão cheios, sempre estarão abarrotados para nos abençoar. Deus é a nossa cidade de refúgio. É imperativo, é necessário que eu apresente a César. Então a ilha era só um tempo do propósito de Deus, né, para Paulo aprender algo que Deus queria que ele aprendesse. E o versículo 8 do capítulo 28 fala que Paulo ora pelo pai de Públio, homem principal da ilha. E o pai de Públio foi curado. E à vista disso, os demais moradores, os demais enfermos da ilha, também foram a Paulo e foram curados. O que isso nos ensina? Né? Eles estavam no meio da tempestade, foram parar em Malta e aquilo não estava na agenda deles, não estava na agenda de Paulo. Não foi a tempestade que os levou a Malta, mas foi Deus. Estava nos planos de Deus. E esse episódio nos ensina que em Malta, em dias difíceis, podemos ser bênção na vida de outra pessoa. Como Malta nos ensina, como esse texto é tão rico e tem tantas coisas que podemos aplicar em nossas vidas. Em Malta tem propósito, tem ventos, tem tempestades, mas também tem refúgio, tem socorro, tem copo d'água, tem bondade, tem julgamento, mas também tem cura, amém? É imperativo que se cumpra o que Deus planejou para a sua vida, para você. Deus é sempre fiel, Ele sempre será o nosso socorro, Ele sempre nos vai enviar pessoas para nos acalentar, para nos ajudar, pessoas que vão refrigerar as nossas vidas. Para que você cumpra propósitos ainda mais elevados, né, você tem que se permitir que Deus cumpra os propósitos deles. Quando você só enxerga a escuridão, quando você não consegue ver uma luz no céu, porque está tão difícil a sua vida, está tão atribulada, tanta tempestade, que às vezes não dá para ver uma luz no céu. Nem aquela luz no fim do túnel nós não conseguimos ver. Mas saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele enxerga no escuro e está dirigindo você para o centro da sua soberana vontade. O que é dificuldade para mim, para você, sempre será oportunidade para Deus. Na jornada da fé, na nossa caminhada com Deus, vai ter tempestade, sim, mas também vai ter Deus conosco. Tem fornalha ardente, sim, mas sempre terá o quarto homem. Deus não vai nos desamparar. Ele nunca vai nos desamparar. Ele está conosco, sempre. Entre parênteses, quando nós permitimos isso. A gente nunca pode esquecer isso. Para que Ele possa ser isso tudo, eu tenho que permitir, você tem que permitir. Eu tenho que dar espaço para Ele agir e você também tem que dar esse espaço. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Roma era um projeto de Deus.
Sim. E também era sonho de Paulo, né? Mas principalmente era um projeto de Deus. Paulo chegou a Roma. Ele conseguiu, depois que saiu de Malta, eles chegaram a Roma. Ele conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido naquele momento para ele. Quem estava no comando da agenda de Paulo era o Senhor, era Deus. E que a minha oração é que eu e você, nós venhamos permitir que Deus também assuma o controle, o comando da minha agenda e da sua agenda. Amém? Porque imperativo necessário que a vontade de Deus se cumpra sobre as nossas vidas. Tudo coopera para o bem daquele que cumpre o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo coopera para o seu bem, se realmente você permitir, se realmente você amar, se realmente você se colocar diante desse Deus tão maravilhoso. Malta pode existir, mas o principal, o que vamos aprender no meio da tempestade, o que vamos aprender em Malta, e isso é o que eu fiquei pensando durante esses dias, e gostaria também que vocês chegassem em casa e lessem esses 2 capítulos de Atos, 27 e 28, e ver como esses versículos, eles são tão ricos, né, e nos oferecer coisas que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa prática. A Bíblia toda é assim, sempre tem ensinamentos para o nosso dia a dia, e que nós possamos deixar o Senhor dirigir o nosso dia e dirigir a nossa agenda. Amém? Eu gostaria que o louvor cantasse aquele louvor, tudo coopera para o bem. Amém? Pastora Márcia. Olha só, esse cântico estava na minha agenda, mas acho que não estava na agenda do Senhor, né? Então, que nós possamos, né, louvar ao Senhor com outra canção e pedir ao Senhor que realmente Ele dirija todo o nosso ser, né? E todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Amém. Então vamos louvar. Tu és meu grande amor, esse? Amém. Estou com a voz meia... Que possamos então buscar o Senhor em todo o tempo. Amém, irmãos? Nossa confiança deve estar nele.
discorreu aqui, que nós possamos realmente ler em casa, né, e memorizar e aplicar as nossas vidas. Mas eu quero convidar você que tem estado passando por esse naufrágio, ou que esteja já, né, em Malta, mas que você venha à frente. Se você deseja, né, esse refrigério, precisa de um refrigério, se você deseja, almeja, o importante, como ela disse, estamos passando, alguns de algumas formas têm passado, né, por turbulências, tempestades, mas o importante é a nossa resposta, é o nosso processo, é como nós vamos reagir a esse naufrágio, né? Nós podemos nos afundar, afogar junto, né, à deriva com o barco, com o navio, ou nós podemos, né, segurar na boia, no socorro que é Jesus. Quem nós temos confiado, né? Nós cantamos aqui, Santo és, em Ti eu confio. Então que vamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Amém? Então vamos orar, amados. Você que deseja vir à frente, vamos estar com o nosso coração. Todos nós carecemos de colocar a nossa confiança no Senhor. Todos os dias das nossas vidas, como foi dito, nós fazemos tantos planos, né? Fazemos tantos planos, e que nós possamos reconhecer em cada um deles. E às vezes nós ficamos frustrados em muitos planos que, né, dão errado, mas possamos entender. Muitas vezes não é a vontade soberana de Deus, mas é a vontade permissiva, né? É para que nós cresçamos. Tudo tem um propósito. E um propósito maior é que nós cresçamos. Nós cresçamos em fé, em esperança. Cresçamos no Senhor. Deus jamais permite uma tempestade, um vendaval para nos afundar, para que você suma do mapa. Não quero mais Ele como meu filho, como meu servo. Jamais Deus agirá dessa forma. Mas Ele nos dá a oportunidade de segurar no bote, segurar a mão forte do Senhor, porque com mão forte, com o braço estendido, Ele tem estado sobre as nossas vidas. Amém? Oremos. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome. E Senhor, pela expressão, Senhor, que foi nesta noite, nós queremos depositar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e todos os nossos temores, todos os açoites, Senhor, pelo vendaval, pela tempestade que tem vindo, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, e muitas vezes vem de diversas formas. A nós, muitas vezes é obscuro, mas para Ti Tu conheces cada coração, cada mente, cada um que chegou aqui à frente, Senhor. Tempestades, Senhor, muitas vezes internas, emocionais, nos pensamentos, Senhor, na saúde. São várias, Senhor, tempestades, e muitas vezes ela mexe, Senhor, com as nossas estruturas. Mas nós queremos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, voltar os nossos olhos para Ti. E como Paulo disse, Senhor, aqueles homens, Deus falou comigo, nós não pereceremos. Senhor, que nós possamos também com a mesma fé, com a mesma ousadia, Senhor, com nossos olhos voltados a Ti, eu tenho certeza, tenho convicção que Deus está comigo. Ainda, Deus é Deus presente. Senhor, nós clamamos, Pai, a Tua intervenção. Clamamos, ó Deus, que ainda que o mar não se acalme, Senhor, Tu faça, Senhor, os Teus servos transpor, andar sobre as ondas, andar sobre as águas, Senhor, em lugar, Senhor, chegar nesse lugar de refrigério, lugar de refúgio, lugar, Senhor, que são renovados as forças, lugar, Senhor, que Tu fala os corações, lugar que são alimentados, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Muitos homens, Senhor, passaram por esses momentos de tribulação, momentos que foram, Senhor, caluniados, açoitados, perseguidos, Senhor, e por um tempo houve uma parada, um tempo, Senhor, que Tu os parou para fortalecer a fé, para trabalhar, Senhor, na vida de cada um. E nós clamamos nessa noite que Tu possa trabalhar, Senhor, na vida de cada um, que com ousadia, que com disposição chegou à frente. Não à frente, Senhor, de nós, mas à frente de Ti. Senhor, em submissão, Senhor,
Senhor, em quebrantamento, dizendo: Senhor, eu necessito da tua intervenção, da tua salvação. Eu necessito, Senhor, que tu sejas, Senhor, esse malta, esse lugar de refrigério, lugar de refúgio. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos, Pai, estabeleça o teu querer. Faça, Senhor, e completa a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, para que haja, Senhor, louvor e honra ao teu nome. Para, Senhor, que o teu nome seja engrandecido. Nós clamamos e deixamos essas vidas diante de ti. Cada lar representado diante de ti. Que tu faças não somente na vida desses que chegaram à frente, mas no lar deles. Completa, Senhor, na família. Para que, Senhor, a glória também seja manifesta a todos que o cercam. Deixamos as nossas vidas, os demais, nós que estamos, Senhor, nos bancos. Senhor, que tu possas também continuar falando, ministrando, exortando, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor nós oramos. E que a igreja que ama o Senhor diga amém, 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 e assim seja. Nós estamos em concordância que carecemos do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor possa, então, nos conduzir. Amém? E que possamos estar sempre com os nossos olhos voltados para o Senhor. Os nossos pensamentos. E que não haja dúvida, que não haja incerteza, mas que haja sempre a convicção de que Deus é Deus presente. Ele estava no barco, no meio da tempestade. Os discípulos foram acordar, ele estava presente. Então saiba que Deus é Deus presente. Ele não nos deixou órfãos. Nós cantamos aqui hoje pela manhã, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. E que em cada lar, e que em cada casa, como diz o salmista, haja paz em teus muros. Amém? No nome de Jesus, até terça e até quinta-feira.